Então esse aí vai ser nosso projeto. Esse vídeo eu vou mostrar como é que eu fiz ele, passo a passo, desde o início até o fim. E no final do vídeo tem uma explicação sobre o que acontece, por que essa bobina gira e sobre a bateria também. Esse aí foi o fio que eu usei. É um fio fino, esmaltado, que eu tirei de um transformador. Aquele eixo de lá, que aparece no começo do vídeo, ele não é feito desse fio fino, ele tem que ser um fio mais grosso, porque senão ele não suportaria. É feito desse fio aí, porque senão ele dobraria. Assim que a bobina fosse ligada e fosse gerado o campo magnético, a bobina dobraria. Essa bobina foi enrolada em torno de uma pilha de 1,5 V, uma pilha normal AA. E esse outro fio foi retirado do mesmo transformador, porém do outro lado dele, né? Ele tem um primário e secundário. Uma foi tirada do primário e a outra foi tirada do secundário. É preciso cortar esse eixo ao meio, porque como a gente vai passar ele dentro da espira, ele não pode e vai ser soldado, né, nele, o terminal da espira, ele não pode ter conexão entre um lado e o outro. Então a gente vai usar esse material isolante, que é um pedacinho de capa de fio, para fazer a isolação, o isolamento de um lado e o outro. Tentar deixar ele o mais reto possível, para depois o nosso eixo não ficar torto, né? Não ficar pulando na hora de girar. Isso é importante, retirar os fios de dentro da capa do fio, porque senão vai ser inútil esse trabalho, né? Se deixar os fiozinhos lá dentro, ele vai continuar passando contato de um lado para o outro e todo esse trabalho vai ser desperdiçado. Ele tem que ficar só a capa. Aí é o corte, né? No centro do nosso eixo, ou quase no centro, né? Isso aí não vai influenciar porque depois a gente vai diminuir esse eixo. Esse aí não é o tamanho final dele. Aí é uma limagem só para retirar, como foi cortado com aquela ferramenta, ele ficou um pouco pontiagudo nos cantos, né? É só para retirar aqueles cantinhos. Lembrando que esse fio mais grosso também, ele vai no meio da bobina, ele não vai passar contato nenhum. Aí é usando uma furadeira, né, para poder encaixar, porque eu tentei encaixar ele na mão, não dá muito trabalho e acaba empenando o eixo, né?
foi colocado já os dois lados. Então ele deve ficar assim. Repara que no centro os dois fios não se tocam. Ele fica com uma distancinha, né? É assim que deve ficar. Agora a gente pegando a bobina, vamos separar o meio dela para passar o eixo. Tentar passar o mais centralizado possível. É interessante que esse separador do meio fique do tamanho do centro da bobina também, para evitar dele ficar tendo movimento de um lado para o outro. Aí eu usei cola instantânea para fixar as espiras. Aí do outro lado o mesmo processo. Até dei uma apertadinha nas espiras próximo do eixo para poder firmar, para o eixo não subir, não deslizar na espira, né? Eu desenrolei um pouquinho a espira, só um pouquinho, só para chegar próximo do eixo. Daí dei uma voltinha só para firmar o fio. E ali é onde eu mostro que deve ser raspado para poder passar do eixo para a nossa espira. É aí onde a corrente vai entrar na nossa espira. Então a gente raspa só próximo da espira, tomando cuidado para não arranhar as espiras. A gente vai raspar só o verniz do eixo. E não pode raspar o eixo todo não, porque a gente vai precisar fazer um detalhe nesse eixo logo mais. Ele vai ser raspado só cerca de 3 milímetros ali próximo à espira. Agora, o próximo passo é raspar o fio da espira para poder
passar o contato, né, que ele vai ser soldado no eixo. E aí, para ele poder segurar a solda e para poder passar a corrente para a espira, ele deve ser raspado também. Ele vai ficar dessa forma aí. Do outro lado, o mesmo processo. A gente vai soldar a espira. A espira não, o fio no eixo. É muito pouquinha a quantidade de solda. Tem que ser pouquinha, só para colar mesmo. Porque senão ele vai... Primeiro, que se colocar muito, ele vai influenciar no movimento de giro. Que ele vai perder um pouco do centro, né? Ele vai ficar meio pulando. E também porque senão ele pode encostar... Essa solda pode encostar nos terminais mais para frente que a gente vai ter e pode atrapalhar o movimento. Ele pode passar um contato indevido, né? Um contato que vai prejudicar o movimento. Então tem que ser uma solda muito pouquinha. E aí já está pronto o nosso eixo. Fazendo um teste com o multímetro na escala de resistência para ver se realmente está passando contato. Aí, fazendo esse teste, foi constatado que realmente está tendo contato entre os lados da espira. A gente pode fazer um teste de resistência também, para ver qual resistência que essa bobina nos dá. Na escala de 200, ela estabilizou em 0,0.9 ohms. Para a base, eu utilizei essa capa de fone de ouvido Bluetooth. E para o suporte dos eixos, eu utilizei esses terminais que são de carregador de celular antigo. Ele já tem esses furinhos, então a ideia é que fique um de um lado, outro do outro, e seja fixado no fone de ouvido. Aí a demonstração, né, de onde a espira foi feita. Definindo o lugar que vai ficar os suportes.
Como tá aí, funcionamento seria assim. Agora a colocação do ímã. O ímã tem a posição que deve ser colocado. A fonte que eu vou usar para fazer o teste é essa fonte em 4,5 volts. Ela tem 3 amperes. Utilizando 2 fios, um positivo e outro negativo. O vermelho vai ser o positivo, o azul negativo. Soldando dessa forma na base, né, do suporte. Fixando ele com cola quente. Improvisando a pistola de cola quente aí, né? E é para firmar enquanto a cola quente seca, firmar o suporte na mesma posição. Para definindo o tamanho do eixo da bobina. Encostando a bobina em um dos suportes, a gente faz a marcação do tamanho que vai ser o corte da outra. E da mesma forma do outro lado. Encostando a bobina do outro lado, o tamanho vai ser o local que encostar no outro suporte. Isso vai ser útil porque se for maior, como o suporte é fixo, ela não vai encaixar. Dessa forma pode ser facilmente encaixado dessa maneira aí que eu encaixei no vídeo. Repara que ela ficou bem centradinha, ela gira com bastante facilidade, ficou bem livre. Então agora a gente tem que fazer com que a energia entre de um lado e saia de outro. Lembrando que esse fio é esmaltado, então ele não vai passar o contato desse jeito. A gente tem que raspar. Mas no final do vídeo eu dou uma explicação detalhada sobre isso. De um dos lados a gente vai raspar só a metade do fio. Do outro lado a gente vai raspar ele todo. Tirar todo o verniz dele.
fazendo teste para ver se um teste de continuidade entre o fio e o suporte e entre o fio e o eixo. Nesse lado aí, o eixo foi totalmente raspado. Então, note que ele tem continuidade. Achando uma posição melhor, né? Aí já está na fonte, a bobina já está ligada na fonte de 4,5 volts. E aí eu estou tentando encontrar a melhor posição para o ímã ficar. Sobre essa polarização, também tem uma explicação mais detalhada no final do vídeo. Tentei usar também imã de... Esse aí é um super imã de HD de notebook. Ele não rodou com ele. Com aquele outro imã, aquele primeiro imã, era um imã de HD de computador. Ele é tirou bem com ele. Porém o formato dele não era tão bonito, né? O visual dele não ficaria legal nesse projeto. Esse imã de notebook realmente não funcionou. Decidi usar outro ímã retirado dessas lanterninhas de movimento. Você balança ela e ela produz a energia. É um ímã redondo que ficaria com um visual bacana para o projeto e ele é muito forte. O importante é que nesse caso aí o ímã não ficou totalmente no centro da espira em relação à altura, ficou um pouquinho para baixo. Por causa do formato do ímã, ele teve que ter essa configuração para poder dar o movimento para a espira. Se ele ficasse no centro, acredito que a espira não iria girar. Na verdade, aí tem muitos pontos que influenciam. É o ponto de raspagem do eixo e o local onde o ímã fica. Cada projeto vai ter um local diferente. Você vai ter que ir mexendo até encontrar a posição ideal para o ímã. Aí já funcionando. Essa chavinha ela é opcional. É só algo a mais para o projeto. Vou colocar ela por dentro, por isso eu procurei uma broca que seja um pouco mais fina que a chavinha e depois ir alargando até ficar na grossura dela. Aí alargando o furo para poder ter o movimento horizontal.
Por dentro fica dessa forma então, a cavidade. Testando a chavinha para saber em qual posição ela vai ser usada. O teste é simples, ela conduz do meio para um lado ou do meio para o outro lado. Então, a posição correta é soldar o fio que vai vir corrente no meio. E o fio que vai para a carga é soldado em uma das pontas. Então, dependendo da posição da chave, ela vai estar aberta ou fechada. Aí só vou fazer um acabamento mais fino, uma lixa 600 enrolada na broca, para poder fazer um acabamentozinho mais bacana. Aí a fixação da chave com cola quente também. Como falei anteriormente, o nosso positivo vai vir, entrar no meio da chavinha, e o negativo não, o mesmo positivo que vai ser cortado pela chavinha, né, vai sair nessa lateral dela, em uma das extremidades. Fazendo o teste com a pilha de 1,5 V,
para ver se gira. O primeiro teste foi feito com uma fonte. E olha só, com 1,5 volt ele conseguiu girar. Isso é importante porque esse projeto foi pensado para ser executado com baterias caseiras também, né? Se ele roda com uma pilha, apenas uma pilha de 1,5 volt, então a pilha que eu vou fazer pode ser uma pilha pequena, não precisa ser uma pilha muito grande. No caso, no final do projeto, eu utilizei uma latinha só e deu conta de girar. Essa parte aí eu não filmei como que eu fiz, mas é simples. Esse negocinho branco é um pedacinho de PVC. Do outro lado é a latinha PVC de 1 milímetro, né? Do outro lado e colado nele é uma latinha de alumínio. Eu somente abri ela, cortei ela, abri, arretei ela, lixei e cortei no tamanho redondo, né? Fiz o corte no centro dela com uma faca, fui arredondando. Essa parte de borracha é uma parte de câmara de ar de moto, colado tudo com cola instantânea também. É muito simples de fazer. Eu acabei não filmando porque a minha câmera ela é fixa, ela não saía do local. Esse tubo é um tubo de refrigeração, você pode mais ou menos dar para ter a noção. Ele é um pouco mais grosso do que a espira, então ele dá cerca de 1,3 no máximo 1,5 centímetro de espessura. E a intenção é que que esse tubo de cobre fique colado lá no fundo do nosso suporte. Em volta do suporte é um pedaço de latinha também, que por coincidência fechou perfeitamente a lateral dele. Deu o tamanho perfeito, entrou até com uma certa pressão, que foi muito bacana. Depois foi colado com um pouquinho de cola instantânea também, para não movimentar. A latinha foi aberta com a lixadeira na parte de cima e eu coloquei fogo dentro dela para poder tirar todo o verniz. Que eu não achei eficiente lixar, eu preferi colocar fogo nela. Aí é onde vai ser soldado o fio positivo no cobre. É o fio que vai lá para a chavinha. No final do vídeo eu dou uma explicação mais detalhada sobre o que acontece nessa latinha, por que ela gera energia. O cobre é muito fácil de soldar. Essas fios de solda, ela tem um pouco de fluxo dentro, mas ele é muito fácil de soldar. Fazendo a fixação com cola quente, tubo de cobre. O imã acabou arrancando porque eu fiz muita pressão na hora de colar, mas tranquilo, depois é só colar de novo.
Então já está fixado. Só para garantir que fique bem fixado mesmo, vou colocar mais um pouquinho de cola. Essa parte exterior aí da latinha, essa que está fixada na base do nosso motor, ela foi cortada de tal forma que ela dá um encaixe perfeito na hora que eu colocar em cima da latinha. A latinha essa latinha de alumínio, ela tem uma certa diferença, ela vem numa grossura, depois ela afina. Essa parte que foi colocada do lado de cima, a ideia é que ela se encaixe na parte de baixo, fazendo que o projeto fica parecendo que é uma latinha só reta, de cima e embaixo, como foi visto no começo do vídeo. Agora é o fio negativo. Repara que essa borracha no centro, ela evita que o cobre entre em contato com esse alumínio. Isso é importante, porque se entrar em contato com o outro, vai estragar a bateria, vai descarregar ela totalmente. Então, o fio negativo, que no caso é o nosso azul, ele vai entrar nesse buraquinho e ser soldado na parte de cima. O alumínio ele é muito ruim de pegar a solda. Então eu consegui um pontinho mínimo de solda e, por sorte, consegui soldar ele. E ficou bem fixo. Fazendo a fixação do fio, né, para evitar que ele solte. Na verdade ele não vai ter esforço nenhum, mas é só para fazer um serviço mais bem feito. A profundidade que essa latinha vai ficar vai ser determinada ao colocar ela por cima da outra. Como eu disse, essa parte de fora vai encaixar na outra, na parte da latinha. Não sei se deu para entender o que eu estou querendo dizer, mas acho que no vídeo aí dá para entender. A parte da latinha de baixo vai encostar naquela parte que a gente soldou lá. Então, se ela ficar muito no alto, se ela ficar muito afundada, como aconteceu aí comigo, ela ficou muito afundada. Então, ela perde o contato com a latinha. E só essa parte de fora que fica em contato. Essa parte de fora não tem conexão nenhuma com o sistema. Essa parte que está na nossa base aí. O que vai ter contato com o sistema é aquela parte que eu soldei o fio azul. Então, é esse o cálculo que deve ser feito. De maneira que ele fique tampando, né, para ficar visualmente bonito. E de maneira que fique encostando o alumínio na latinha.
Acho que pelo vídeo aí dá para entender o que eu tô querendo dizer. Então aí como é que ficou? Só colar o imã de volta. Na verdade eu acabei não colando ele de volta nesse momento, eu passei a cola, mas não cheguei a colar porque eu fui pintar ele. Eu pintei ele antes de colocar. Então esse aí é o videozinho do começo do vídeo, né? Como ele ficou pronto. Esse projetinho eu fiz para a escola, para a faculdade. Então ele já começou a funcionar. Uma paradinha ali, mas isso é normal. Dizer perde um pouquinho de contato mesmo. Aí funcionando 100%. E assim que é desacionada a chavinha, ele desliga. Então é isso aí. Esse é o projeto. Se você gostou, inscreve aí no canal, que direto eu vou fazer projetinho assim também, dessa forma, ou outros projetos. E dá um curtir aí, que isso ajuda muito o canal. E mais pra frente agora vai ficar com as explicações do que acontece, sobre a bateria, explicações técnicas sobre a bobina também. Então vamos lá, explicar por que o motor gira. Quando a gente tem um fio percorrido por uma corrente, pela regra da mão direita, se a corrente está para esse sentido, o campo magnético está saindo do lado esquerdo e entrando do lado direito. Isso gera um campo magnético rotativo em torno do fio. Quando a gente tem uma bobina, a gente tem um monte de fio enrolado, então a corrente está vindo nesse sentido, em todos os pontos da espira aqui, ó, a corrente está vindo nesse sentido aqui e rotacionando, né? Então em todos os pontos a corrente está saindo aqui em relação ao papel, a corrente está saindo do lado de fora e entrando do lado de dentro, aqui, né? Então, o que acontece? Isso aqui, esse fato de todo ponto que a corrente está saindo aqui, entrando aqui, saindo aqui, entrando aqui, né? Saindo aqui, saindo aqui, saindo aqui. Esse fato faz isso aqui se transformar num eletroímã. Isso aqui quer dizer que isso aqui vai ter uma polaridade. Onde ele está entrando, como a gente pode observar aqui, onde ele está entrando é o polo sul. E aonde está saindo as linhas de campo é o polo norte. Então, ao aproximar de outro ímã, isso aqui vai repelir ou atrair o ímã. Quando a gente coloca essa espira numa base e prende o eixo dela, e a gente faz ele ser percorrido por uma corrente e coloca um ímã próximo dele, próximo ao campo magnético que ele vai gerar, essa bobina ela está representada assim, né? Então, quando a gente coloca uma tensão aqui, ela vai virar esse eletroímã e vai querer ser atraída por aquele ímã, por esse ímã. Então, ele vai puxar um pouco. Só que o que acontece? Ele não pode ficar ligado o tempo todo, senão ele vai ser atraído o tempo todo e não vai ter um movimento rotativo. O que é o segredo? Por que ele gira? Imagina que essa aqui é a bobina de lateral, assim, de lado. Então, de um lado da perninha da bobina, de um lado do fio que vai entrar na bobina, ele vai ser todo raspado, porque esse fio ele é envernizado, então vai ser todo raspado para passar o contato elétrico para a bobina, para o fio, para esse primeiro fio de cá. E desse lado aqui, ele vai ser raspado só na parte de cima, só de um lado. Aqui, nesse caso, esse lado aqui foi todo raspado e desse lado foi raspado apenas essa partezinha aqui, ó, como se fosse aqui. Essa vista lateral, que é essa aqui, a bobina tá assim, então essa parte de cá foi toda raspada, essa aqui foi raspada apenas essa parte de cima aqui. Para que isso? Porque quando essa bobina nossa
estiver lá no motor, ele vai ter os contatos aqui embaixo, dessa forma. Então, quando a gente dá um toque na bobina, ele passa o contato, nesse determinado momento que ela gira e encosta o contato onde está sem o verniz, ela liga essa nossa bobina. Ao ligar a nossa bobina, ela vai ser atraída. Ela vai ser atraída de tal forma que ela vai ser puxada, fazer esse movimento assim. Se ela estiver nessa posição aqui, ela vai ser puxada para essa posição. Quando ela for puxada para essa posição, a parte que estava em contato com a energia, ela vai perder esse contato. Então, por inércia, ele vai continuar o movimento, fazer outro ciclo e voltar. Quando ele voltar lá no mesmo ponto, vai repetir o processo. Então, ele fica nesse loop, ligando e desligando, ligando e desligando, ligando e desligando. Isso que faz a produção do movimento rotativo. Explicando aqui melhor, olhando essa bobina de cima, assim, dessa vista de cima, a gente pode observar que as linhas de campo magnético, então, quando ela é percorrida por uma corrente, elas saem desse lado e entram desse lado. Em todos os pontos dela, aqui de lateral, ele sairia aqui de lado e entraria aqui. Na verdade, ele faria, era uma trajetória assim, ó, campo magnético. Ele entraria assim, assim, assim. E aí aqui ele faria um movimento assim. Mas aqui só para simplificar, estou desenhando só dessa forma. Então, observando aqui, a gente vê que as linhas de campo magnético elas estão entrando desse lado e desse lado do ímã, as linhas de campo magnético estão para lá também. Isso faz essa configuração aqui, ó, mesmo sentido. Então quer dizer que são polos diferentes. Quer dizer que esse aqui é o norte. Aqui nessa bobina, agora nesse momento ela está com o polo sul virado para cá. Então, se a gente, o que acontece se a gente invertesse o ímã? Se a gente inverter o ímã, acontece essa configuração. Aqui vai ficar com o polo sul e aqui também está com o polo sul. Então as linhas de campo magnético vão tentar se repelir. Então essa bobina vai ser empurrada para lá. No caso do nosso motorzinho, a gente colocou polaridades diferentes nessa configuração. De maneira que sempre quando a nossa bobina ligar, ela vai estar com o polo sul virado para o polo norte, para ser atraída produzir um movimento de rotação. Aqui está nosso motorzinho. Eu vou explicar como é que funciona a bateria. A bateria é formada por uma latinha de alumínio e um cobre. O cobre é o anodo, que vai ser nosso polo positivo, e o alumínio vai ser o cátodo, que é o nosso polo negativo. A latinha ela vai cheia de água e sal. E o que acontece é uma reação química entre o alumínio da lata, o oxigênio do ar e a água. O sal e o cobre não faz parte dessa reação, mas eles ajudam. O sal torna a água boa condutora de energia, e quando o sal é dissolvido na água, os íons presentes são separados. O oxigênio do ar estimula os elétrons a se movimentarem, gerando uma corrente elétrica. Então, no alumínio acontece uma oxidação, uma perda de elétrons, e no cobre acontece uma redução, que é um ganho de elétrons. O cobre serve de condutor, então, da corrente elétrica, que ele vem, então, os elétrons passam por o cobre. Nesse caso do meu motorzinho aqui, ele passa por essa chavinha e sai aqui em cima. Quando ele sai aqui em cima, ele fecha o circuito daqui para cá, percorrendo toda a bobina e voltando para a latinha, né? Fechando o circuito. Aqui, meu polo que vai encostar na latinha, fica em contato com essa parte aqui, ó, que também é uma outra latinha de alumínio cortada. Que está soldado aqui e vai lá num dos terminais aqui de cima. Então, ele entra o contato aqui e encosta nessa bordinha da latinha. E isso que faz ele fechar o circuito.